ódio, ira, amargura, tudo isso é como um câncer que vai comendo a alma da pessoa. Vai se espalhando como uma metástase, vai se aprofundando no ser, vai tornando o indivíduo cada vez mais incapaz de perceber o outro, cada vez mais ensimesmado, cada vez mais voltado única e exclusivamente para si mesmo, para as suas próprias opiniões, incapacitado de ouvir, incapacitado de perceber, incapacitado de discernir e de escolher. É uma tristeza, mas nós estamos vivendo, por conta dessas questões ideológico-políticas no nosso país, um recrudescimento da humanidade. Perdemos características como justiça, paz, bem, solidariedade, bondade, mansidão, temperança. As pessoas estão guerreando umas com as outras. E perceba como isso vai se avolumando, como isso vai tomando contornos cada vez maiores. As discussões começaram no seio familiar. Pessoas da mesma família começaram a se desentender. Muitos deles estão brigados até hoje. Depois ultrapassou essa fronteira, foram amigos se desentendendo, discussões nas redes sociais, ofensas de todos os tipos. Chegou nas empresas se posicionando a favor, contra, empresários assumindo papéis que normalmente não são seus. Extrapolou para as organizações não governamentais, para os partidos políticos e agora chegou nas instituições democráticas. É judiciário contra executivo, é executivo contra legislativo, é todos contra todos. E, obviamente, numa circunstância como essa, ninguém ganha. E o país está indo para o caos. E nós estamos cada vez mais enfrentando não apenas agora uma crise de saúde, uma crise sanitária, mas uma crise social, uma crise econômica e uma crise política. É como se fosse a tragédia perfeita. Eu olho para as escrituras e percebo como é que esses fenômenos são construídos. Isso não nasce do nada, porque há esferas, camadas e dimensões espirituais que têm todo o interesse em que esse tipo de coisa aconteça. Na verdade, o ódio, a ira, a amargura, a dissensão, o ressentimento é retroalimentado em duas camadas. A primeira camada é a camada espiritual. O livro do Gênesis diz que a serpente se alimenta do pó da terra. É uma metáfora para explicar que existem potestades espirituais, que existem forças espirituais nas camadas que estão acima de nós, que se alimentam do pó da terra. E o que é o pó da terra? É toda a produção humana de ira, de ódio, de amargura, de maledicência, de assassinato, de difamação, de injúria, de obscenidade, de luxúria. Tudo isso é como se fosse alimento para demônios. É um banquete que emana forças e energias do ponto de vista do psiquismo humano. E isso alimenta essas camadas espirituais que ficam grávidas desses sentimentos. O inconsciente coletivo está possuído dessas energias. Isso tudo é processado e é devolvido novamente para que o ciclo comece de forma interminável. E não é mais um ciclo pessoal, familiar, nem empresarial, nem apenas institucional. Agora todo o país já está envolvido com isso. A outra retroalimentação, quem nos fala é Jesus. Quando ele está no Getsemane para ser preso pelos soldados romanos, Pedro saca a espada, fere o soldado e ele diz: guarda a tua espada, porque quem usar a espada vai viver tendo que usar a espada. O que Jesus está nos falando é que as pessoas que vivem com esses sentimentos de ira, de amargura, de revanche, de vingança, de juízo temerário, de buscar sempre no outro a solução dos seus problemas, de não se satisfazer com nada, que quem vive cercado desses sentimentos, que quem usa dessa espada para fazer as guerras da vida,
vai sempre viver envolto com isso e não vai conseguir jamais se libertar disso. Paulo nos diz na carta aos Coríntios que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É um princípio espiritual. É impossível você plantar ódio, ira, inveja, amargura e maledicência e colher paz, bem, justiça, amor e solidariedade. Esse é um momento de reflexão. Não permita que essas ervas daninhas nasçam no seu coração e produzam frutos apodrecidos que vão só contaminar a tua alma e vão tornar você cada vez uma pessoa mais amargurada, enrustida, mais seca, mais abrasada para a vida, porque essa guerra não é nossa, nós não temos que fazer parte disso. Nós que somos discípulos do Evangelho e filhos da graça pela justiça, nós temos que ter uma outra postura, nós temos que ter uma outra posição, sem perder a nossa lucidez, sem perder o caráter profético de denunciar aquilo que não está correto, mas sem nos deixarmos impregnar, sem nos deixarmos sufocar por esses sentimentos, porque isso mata. E eu não quero que você morra. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.